Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional e nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas em relação a um guia básico de pintura digital, caso você esteja abrindo aí, trabalhando com Photoshop pela primeira vez ou tenha interesse em trabalhar com ele, tá? Recomendo demais o uso desse software pela complexidade dele, tá? E pela quantidade de coisas que ele vai te oferecer aí, seja em filtro, edição, tá? Porque você pode sempre ir trabalhando e aprimorando aí sua pintura digital, porque pintura digital não é só chegar e desenhar, tá? Tem todo um processo, um cuidado de edição, que pelo Photoshop você chega em resultados bem profissionais e interessantes com ele. Então bora direto pro que interessa, que é o seguinte: você abre o Photoshop, ele vai vir nessa tela vazia ou vai aparecer uma tela de boas-vindas, tem como você tirar ela também, eu mostro já já. Mas basicamente é o seguinte: a primeira coisa que eu quero apresentar é a criação de um novo arquivo e depois eu vou mostrar aqui os painéis, tá? Criação de um novo arquivo. Se a tela inicial estiver aparecendo, vai estar escrito aqui novo arquivo, e se não estiver aparecendo, você vai vir aqui em File, Novo, e aí você vai ter essa tela. Aqui, o resumo do resumo, tá? Eu vou explicar só o resumão mesmo do que realmente vai ter relevância aqui para você inicialmente. Seria o seguinte: aqui você tem largura, aqui você tem altura, aqui você tem resolução. A gente vai mexer só nesses três. Por aqui a gente tem centímetros e pixels. E por aqui a gente tem alguns padrões, né, alguns presets aqui definidos. Isso aqui é irrelevante, tá? Recomendo você trabalhar da seguinte maneira: trabalhe em pixels, que você vai ter uma noção melhor a respeito do comportamento disso aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com um formato, vamos supor, de 2500 pixels por 1500, e a resolução, vamos trabalhar aí com 72 dpi. Se você for imprimir isso aqui, 300. Se você for para trabalhar só para o meio digital, pode ser 72, tá? Com 300 você vai ter mais qualidade. Eu não vou me aprofundar a fundo a respeito de resoluções, mas no resumo do resumo, tá? Um guia aí bem básico para você. Vou deixar aulas de apoio na descrição também, onde eu passo muitas dicas de outras coisas para você assistir na sequência. Mas eu vou criar esse arquivo aqui agora de 72 dpi, porque o foco dele é só um exercício mais simples, tá? Abaixo disso, a sua imagem vai começar a ficar pixelada, tá? E sempre confere se isso aqui está em centímetros ou pixels, porque a gente tem polegada, milímetro, pontos, né? Então vamos lá, 2500 pixels por 1500, largura, altura, tá? E resolução. Vou dar um OK. Olha só. Criando um novo arquivo, eu tenho aqui essa espécie de folha em branco, né? Que ele vai trazer o nome para mim ali de background, de fundo. E esse fundo é exatamente como se fosse aí para você uma folha em branco que você tem sobre uma mesa, tá? Essa área cinza, vamos imaginar que seria a sua mesa, e essa aqui é a sua folha em branco. E ele vai criar o arquivo aqui para você com essa nova camada, tá? Aqui vai ficar o ajuste de camada. Se talvez no seu Photoshop tiver um pouco diferente do meu, é só a questão estrutural da interface, que é a primeira coisa que eu quero apresentar aqui. Essa interface seria o seguinte: por exemplo, todos esses ícones aqui, ó, todas essas abas, você pode desacoplar elas, tá? Mesmo que você feche elas, que você faça alguma besteira, tá? Não saiba onde abrir elas novamente, você pode simplesmente clicar nesse menu superior, tá vendo? E aí você pode escolher outros desses aqui, ó. Você pode escolher outros, vai abrir novas guias, tá? Para você trabalhar. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, você pode deixar nesse aqui de pintura, ou pode abrir, por exemplo, o de fotografia, tá? E aí, alguns painéis adicionais que você tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse aqui de pintura. Eu não quero esse painel. Clica, arrasta, fecha. Clica, arrasta, fecha. Pronto. Agora eu tenho aqui todos os painéis de pincel, tá? Mas eu recomendo muito você deixar os painéis de camadas por aqui. Então, por exemplo, utiliza, vamos supor, o de Essentials, né? Esse aqui de Essentials, aí a gente tira esses dois aqui, você pode fechar. E aí você deixa esse painel aqui de camadas, tá? Deixa esse painel de camadas maiorzinho. Você pode passar o mouse por aqui, ó, nessas quinas aqui, ó, você pode ampliar, diminuir. Você pode clicar com o botão direito, colocar aqui, ó, Large Thumbnails, tá vendo? Que você vai enxergar elas melhor, porque ela pode ficar bem pequenininha assim, ó. Às vezes fica ruim para você ver o que tem ali, então você deixa elas maiorzinhas. Tudo isso aqui você pode customizar, e todas essas janelas, se talvez você fechou alguma, você vem aqui em Window, você pode habilitar elas por aqui, ó, por exemplo, Brushes, posso habilitar ela aqui, ó, ela vai aparecer aqui para mim. Então eu tenho todo esse painel de brushes. Então em relação à interface é bem simples, bem tranquilo. Você pode modificar a hora que você quiser, e se você fizer besteira, quiser voltar ao original, basta clicar aqui, ó, Reset Essentials, ele vai voltar ao que era quando você criou pela primeira vez. Aí nesse caso aqui eu gosto de tirar isso aqui.
É necessário? Não, isso é minha forma, né? Eu tiro tudo isso aqui, ó, e eu gosto de deixar só as camadas aqui, essas outras eu fecho tudo, tá? Todas elas você tem acesso, por exemplo, abrindo aqui em Windows, tá? Você tem acesso por elas por aqui e outras ferramentas, por exemplo, de cor. Você vem aqui, clica na cor aqui, ó, você tem acesso aqui no mesmo painel, mesma coisa, tá? Muito bem, agora a respeito da primeira e principal ferramenta aqui que a gente vai utilizar, que é a seguinte, pincel, tá? A ferramenta do pincel. Coisas importantes antes de tudo. Com o pincel, a gente pode simplesmente chegar aqui e pintar, tá? E desenhar, certo? Primeiro, você pode escolher a cor, basta clicar aqui, a gente vai ter duas cores, tá? Você pode trocar entre duas cores aí de forma mais fácil. A cor de cima, vou deixar preto, e a cor de baixo, basta clicar aqui, você escolhe que a cor que você desejar, vou deixar vermelho, por exemplo. Se eu vier aqui pintar, estou pintando de preto. Se eu clico nessa setinha ou aperto X no teclado, eu troco e eu começo a pintar de vermelho. Quero trocar a cor? Venho aqui, seleciono outra cor, tá? E eu posso pintar aqui de outra cor posteriormente. Segunda coisa muito importante do pincel: pochete de abrir e pochete de fechar do seu teclado amplia e diminui o raio desse pincel, tá? Clicando com o botão direito do mouse, a gente vai ter alguns menus de pincel e eu tenho esse menu aqui primeiro, que é o de tamanho, né, que a gente pode configurar aqui com aquele mesmo atalho de pochete de abrir e fechar, e eu tenho esse menu aqui de dureza. A dureza aqui no 0 eu vou pintar mais esfumado, a dureza no máximo eu vou pintar mais duro, tá vendo? Fica mais firme, você vê aqui a quina, né? Então varia aí de acordo com o que você está trabalhando, aumentar ou diminuir isso aqui, certo? Terceira coisa importante a respeito do pincel, observa o seguinte, eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora para fazer os trabalhos, e eu vou dar um clique aqui nessa região, olha só como é que ficou meu pincel, vou dar um clique mais forte agora, ó, mais forte, agora eu vou dar um bem fraquinho, quase não deu resultado, tá vendo? Terceiro clique, quarto, o que é isso? É isso aqui, ó, essa opção aqui, eu vou desativar ela e vou clicar, olha só, foi bem mais firme, por quê? Porque isso aqui, ele tira a pressão e a sensibilidade da caneta. Mesma coisa com essa outra opção aqui, ó. Isso aqui tira a força e essa aqui tira a sensibilidade. Então, com isso aqui, é como se eu estivesse aplicando. Tá sensível, mas tá com a força no máximo. Eu recomendo você sempre deixar isso e isso habilitado. Se você fizer no mouse, clicando no mouse, ele vai ter um comportamento como se você... Isso aqui anula, tá? É como se você pegasse a sua caneta da sua mesa digitalizadora e arrebentasse ela com toda a sua força em cima da sua tela, por exemplo. Aqui está com as duas sensibilidades ativadas. Vou dar um clique aqui, bem suave, certo? Agora eu vou clicar com o mouse, olha lá. Então ele tem essa interpretação, tá? Como se não tivesse sensibilidade. Ele anula a sensibilidade, olha só, mouse e caneta. Tá? Então é por isso que às vezes quando você clica com o mouse aparece bem mais forte e ele perde a sensibilidade. Exatamente por isso, provavelmente você já deve ter deduzido que você trabalhar utilizando uma mesa digitalizadora, você tem uma sensibilidade precisa, né, muito melhor do que fazendo com o mouse. Exemplo, um pincel mais estilizado trabalhando aqui com a caneta. Olha só, eu consigo fazer essas nuances de textura e tamanho, certo? Consigo pintar ela aqui dessa forma. Isso aqui é legal para fazer tecido, cabelo. Vou deixar umas brushes aí também na descrição. Algumas que simulam pincéis, tá? Outras que simulam lápis. Então aqui é com a caneta, certo? Agora com o mouse. Acabou, destruiu a brush, tá? Então o que eu recomendo? Tem uma mesa digitalizadora para trabalhar com isso aí. Não sabe qual mesa digitalizadora compensa? Na descrição tem um link da mesa digitalizadora que eu utilizo, tá? Recomendo demais. Se você quiser apoiar o canal também, adquire ela por lá, tá? Pelo link. É na Amazon mesmo, tá? Você entra pela Amazon e tem lá a CTL 472, que ele é excelente custo-benefício. Então você tem aqui fazendo com o mouse, tá? E fazendo aqui com uma mesa digitalizadora. Só vendo isso aqui você já entende que você precisa de uma mesa digitalizadora para fazer ilustração. Você não faz ilustração com o mouse, tá? Não ilustração de forma prática, né? Você faz, mas faz assim, como se fosse cortar uma árvore usando um garfo, tá? Você precisa de ferramentas para você trabalhar, senão você vai se frustrar muito. Uma vez com os pincéis, a gente pode trocar aqui alguns pincéis, tá? A gente tem vários disponíveis no Photoshop. Esses aqui, no caso, são os meus pincéis profissionais, tá? Porém, igual eu falei, eu estou deixando aí para você disponível. Eu estou disponibilizando esses pincéis aqui, tá? São esses pincéis, esse aqui é esse pincel, tá aqui os créditos, tá? Pros autores, tá? Aqui, ó, o segundo pincel desses brushes de lápis e o terceiro pincel, que é esse aqui,
é esse pincel desse rapaz aqui, desse artista. Então tá aqui disponível para você, tem vários, tá? E aí basta você clicar, você clica 2 vezes, ele já vai instalar automaticamente. Se você quiser gerenciar esses pincéis posteriormente, você vai fazer o seguinte. Por exemplo, com o tempo, às vezes você vai tendo muitos pincéis aqui e fica ruim para você. O que você faz? Você vai clicar nessa engrenagem, ou você pode até vir aqui que é mais prático. Você vem aqui em Window, Brush Settings. Em Brush Settings, você vai clicar aqui. Se você quiser excluir, você vai selecionar, tá? Você pode selecionar a brush que você quer, por aqui você consegue ampliar e diminuir ela. Você vem aqui, ó, e coloca Delete Brush, tá? Delete Brush. Você pode deletar esse pincel que você não quer. Com isso aí você vai refinando mais, tá? E vai eliminando aí alguns pincéis. Pelo botão direito você também faz isso, por exemplo. Vamos supor que eu tenha esse pincel. Eu não quero ele mais aqui, ele tá poluindo, tem pincel demais, tá? Pincel demais às vezes não é vantagem. Você clica aqui nessa engrenagenzinha e coloca Delete Brush, tá? Funciona por aqui também. Por lá eu mostrei porque você vê o pincel maior, né? E aí você coloca Delete Brush e ele vai deletar para você. Acaba que eu já vi assim alguns canais, muita gente falando assim, 4.800 brushes para você. É a mesma coisa com fonte, como se isso fosse vantagem, mas não, tá? Às vezes você tem lá 4.000, mas você usa 10. Então é nesse caso. Aqui eu tenho alguns, por exemplo, eu tenho muitos aqui, vamos supor, de nuvens, mas igual, eu criei esse brushzinho desse Coringa. Os que eu uso mesmo são esses aqui, ó, os que eu uso mais, tá vendo? São esses brushes aqui, Coringas, tá? Aqui, ó, os de cabelo que eu uso. Aqui alguns de nuvens, alguns de plantas. E alguns extras aqui de experimentação e só, tá? Você não precisa ir de 4.000 brushes. 100 pincéis é mais que suficiente, tá? E acaba que desses 100, no fim das contas, você vai usar uns 20, e olha lá. Então você pode ter menos pincéis aí, que você vai chegar em resultados assim até mais rápido, porque você não vai ficar perdido, tá? Você vai saber qual que você utiliza. Mas assim, até você chegar lá, até você ir filtrando, você tem que ir adquirindo vários, compra alguns, tá? Testa outros, baixa alguns de graça, cria outros. E aí com o tempo você vai entendendo ali quais são os melhores, e aí você vai eliminando, vai filtrando qual que é o ideal para você ou não, tá? Então, uma vez tendo esse entendimento de pincéis, a gente pode partir aqui para a próxima etapa, né, dessas dicas aqui de Photoshop que eu tô te mostrando. Nessas dicas de pincéis, por exemplo, a gente pode alterar isso aqui, ó, você pode girar ele, tá? Você consegue pincéis mais inclinados, depois você baixa, testa aqueles outros pincéis que eu disponibilizei, você vai ver como é legal isso aqui e como que você pode ir utilizando. Então você pode girar esses pincéis, você pode abrir aquele menu que eu mostrei, ó, Window, Brush Preset ou Brush Settings. E aí você pode colocar opções, por exemplo, de scattering, tá? Para ele ter uma aplicação diferenciada. Você pode aumentar, diminuir. No resumo, para você, inicialmente, é experimentação, tá? Experimenta, fuça, testa, que você vai ser muito feliz, aí vai chegar em resultados legais. E aí se você quiser, se você gostou de um e quiser salvar ele, você vai clicar aqui em Brushes depois, com esse aqui que você configurou, tá? Clica aqui, ó, nesse íconezinho. Aliás, você vai clicar aqui embaixo, tá? Nesse íconezinho com mais e vai salvar o nome dessa brush aqui que você configurou, tá? Bem simples, bem tranquilo, facinho e não tem erro aí. Configurou a brush, clica nesse íconezinho aqui, ó. E você pode nomear com o nome que você quiser e ele vai cair lá embaixo pra você, lá na última, tá? Ele vai cair lá na última. Ó, eu tinha feito uma de teste aqui, ó, em outra aula. Ele cai aqui na última pra você, tá? Então é bem de boa isso aí, bem facinho. Outros ajustes aqui importantes que eu recomendo demais para você, tá? Isso aí eu vou deixar uma aula opcional, tá? Uma aula adicional aqui embaixo para você ver na sequência, que é a respeito de camadas, tá? O Photoshop ele funciona com camadas. Como assim? Imagina que isso aqui é a sua folha em branco, tá? Então você tem a sua folha em branco e se você for desenhando nela, ele vai marcando aqui para você para sempre. E se você quiser pegar a borracha, por exemplo, para apagar isso aqui, tá ficando azul. Por que tá ficando azul? Porque eu tô como se... vamos imaginar que eu tô destruindo, né? Eu tô apagando a minha folha em branco e revelando a minha mesa abaixo. Ah, mas minha mesa não é cinza? É, mas pela inteligência do software, ele vai interpretar como se fosse essa cor que você tá utilizando aqui embaixo. Ele vai criar uma compensação em relação a ela. Resumindo, para não ficar confuso, sempre que você for trabalhar, você vai fazer o seguinte: não vai fazer nada nesse background, você vai criar uma camada nova e aí você vai trabalhar. Sempre olhe a camada que você está trabalhando. Você vai trabalhar nessa camada nova, tá? Então, por exemplo, fiz um X aqui, não quero mais esse X, vou pegar a borracha e eu vou apagar esse X, tá? Então eu estou apagando aqui
E ele tá me mostrando aqui grandão, igual eu falei, clica com o botão direito, coloca aqui Large para você enxergar. Você pode marcar essa opção também, que ele vai te mostrar exatamente a área, né? Que ele tá revelando o desenho aqui para você, onde ela tá aí na sua composição, então fica melhor para você gerenciar. E você pode apagar ali esse X, tá? Ferramentas adicionais dessas funções aqui de pincel e borracha. Aqui em cima você tem opacidade. Observa que eu estou apagando, mas não está apagando tudo. Por quê? Por causa da opacidade da borracha. Ela está em 35%. Se eu deixo em 100% e apago, agora ela vai apagar tudo, tá? Então, a borracha e o pincel, eles têm opacidade, certo? Então, essa opacidade aqui ajuda muito. Olha só, em 100%, agora em 26%. Ele pinta com transparência, tá? Isso aqui te ajuda demais a compor ilustrações mais complexas e ir sobrepondo cores e misturando elas para criar aí composições, tá? Para criar as cores aí da sua imagem. Você pode ir fazendo essa mistura. Eu gosto muito de trabalhar com opacidade. Outra função muito legal e muito importante, suponhamos que você desenhou um personagem, tá? Você está fazendo aqui um desenho, só dar um exemplo mesmo. Você está fazendo um desenho de um personagem assim. Beleza, tem aqui o corpinho, tranquilo, né? Então tem esse rabisquinho aqui. O que é que você pode fazer, que é legal? Vamos supor que você fez um traço aqui e arrependeu. Ctrl Alt Z ou Ctrl Z, tá? Você vai apertando Ctrl Z e ele vai voltando para você. Dependendo da versão, é Ctrl Alt Z. Você tem que testar. Às vezes Ctrl Alt Z vai um passo para frente e um para trás. Por exemplo, apaga e volta antes de você apagar. E o Ctrl Z vai apagando diversas etapas, né? Para você. Outro atalho legal, você vai pegar a ferramenta, por exemplo, de seleção ou de laço, vai selecionar um pedaço que você quer e vai apertar Ctrl T. Apertando Ctrl T, você pode ampliar, diminuir, distorcer e mover esse personagem. Então vamos supor, você fez esse personagem, achou que absurdo? Seleciona a cabeça, Ctrl T, você diminui ela, você não precisa desenhar de novo, tá? Quer mover para a esquerda? Seleciona o personagem, Ctrl T, move para a esquerda. Dependendo se for só o personagem inteiro, basta selecionar a camada, se ele estiver separado, Ctrl T e você movimenta esse personagem aqui livremente, tá? Você pode esticar, você pode achatar, certo? Então é bem tranquilo. Você pode mover, por exemplo, só o bracinho, ó, Ctrl T, move o bracinho para cá, por exemplo. Depois você pega a borracha. Colchete de abrir e de fechar também diminui o tamanho do raio aqui da borracha. E aí faz aqui o ajuste necessário, tá? Então assim, bem simples, muito tranquilo isso aí. Você consegue chegar em ótimos resultados. Apertando Delete você apaga, mas eu tô apagando a camada inteira, ó. Delete, apaguei a camada inteira. Se quiser fazer alguma coisa nova aqui, cria uma camada nova, tá? Essas camadas, no resumo, elas se comportam o seguinte. Por exemplo, eu tenho um background, vou pintar ele de... Vou deixar esse background branco mesmo. Então vamos imaginar, eu tenho um background, é como se ele fosse... Imagina que eu tenho uma mesa assim, escrito background, tá? Aqui é o background, ó. B de background. Ó, background, é isso aqui. Aqui eu vou ter uma layer vermelha, né? Essa layer vermelha, ela vai estar flutuando aqui em cima. Imagina que é uma folha de papel vermelha. Se eu crio outra, por exemplo, de azul, vai ser outra folha flutuando aqui em cima, tá? Então ele mostra para você assim, ó, mesa, primeira folha, segunda folha. Se eu aperto aquele Ctrl T que eu mostrei, eu vou descendo aqui, ó, essa folha azul, ela tá por cima da minha folha vermelha. Por quê? Porque ela tá mais no alto aqui. Se eu jogar ela para baixo, basta clicar, segurar e arrastar. Vou deixar uma aula de apoio. Agora ela ficou embaixo. Olha só. Mesmo ela estando aqui por cima, é como se eu estivesse vendo de cima para baixo, tá? A nossa visão, para ficar fácil de ilustrar, é como se você fosse uma pessoa aqui em cima, de cima para baixo, tá? Você tá olhando de cima para baixo aqui, ó. Como se você estivesse aqui assim, ó. Visualizando isso aí, tá? Para ficar bem facinho aí para ilustrar, é como se fosse isso. Você tá olhando de cima para baixo e por isso você vê elas dessa forma, tá? Bem simples, bem tranquilo, não tem erro não. E para fechar aqui, uma outra ferramenta muito básica, a gente tem, por exemplo, o balde de tinta, tá? Que com o balde de tinta a gente pinta uma área inteira, tá? Você pinta uma área inteira aí para você trabalhar com alguma cor. E se você utilizar, por exemplo, aquela ferramenta do laço que eu mostrei, você pode selecionar algumas partes, suponhamos, vamos lá, para não ficar confuso. Vamos voltar no rabisco, vamos supor que esse rascunho aqui seja a cabeça de um personagem, certo? E aí você quer pintar esse aqui de um tom de pele. Vamos supor que esse aqui seria o tom de pele aqui do personagem. Vou
vou trocar esse pincel, vou deixar esse aqui não. Olha só, suponhamos que eu esteja pintando aqui, né, seja o tom de pele aqui desse personagem, beleza. Só que você quer agilizar isso aqui, você quer pintar de uma vez, tá? Às vezes você tá trabalhando com um cartoon, alguma coisa assim, quer pintar de uma vez. O que você faria? Você pode fazer o seguinte macete, ó. Vou ilustrar novamente. Suponhamos que seja seu personagem aqui. Você pode criar uma layer abaixo do Line Art, tá? Que tem o Line Art, tem essa camada aqui. Você pode pegar, vamos supor, a ferramenta de laço, você seleciona aqui no pedaço que você quer, ó. Só ilustrativo, tá? Pega o balde de tinta, escolhe a cor aqui e pinta. Ele já vai pintar automaticamente ali pra você. Se você quiser suavizar, você pega a borracha e tira aqui na região que você quer apagar. E os mesmos pincéis que você usa no brush, você usa pra borracha. Você pode utilizar até uma borracha texturizada, tá? Fica legal. E a gente também tem esse outro balde de tinta aqui que eu recomendo se você for iniciante a trabalhar com ele, que é o Gradient Tool, que por exemplo, vamos supor que você queira fazer aqui tem uma ideia ali de um cenário para você pintar. Você escolhe duas cores, um azul claro e um escuro, e você pinta de baixo para cima aqui, ó, ou de cima para baixo. Fica mais legal para você visualizar ali, ter uma noção melhor do que você quer fazer, tá? Ao invés de trabalhar com um fundo branco chapadão, tá? Então é melhor. Ah, e uma outra dica de camada, por exemplo, você não quer essa do fundo, você quer mesclar essas duas, emendar elas, por exemplo, você quer juntar o line art com a cor aqui. Clica nessa, segura o Ctrl, clica nessa, botão direito, mesclar camadas, tá? A gente tem essa opção aqui, ó, mesclar camadas, merge layers. Pronto, agora elas viraram uma só. Mesma coisa dessa com essa, botão direito, mesclar camadas, pronto. Tá? Bem tranquilo, bem simples. O resumão básico do Photoshop seria esse aqui, só para você ter uma introdução, para se centrar melhor, tá? Mostrei basicamente a ferramenta de laço, tá? O pincel, a borracha e a ferramenta de gradiente, uma noção a respeito de camadas, como trocar seus pincéis e melhorar eles, né? Basicamente esse seria o guia básico do básico do básico. Então de adicional, eu vou estar deixando 2 aulas aqui em sequência de guias básicos de pintura digital, já pressupondo que você tem esse entendimento, tá, prévio dessas funções. Então, você sendo bem iniciante, assiste agora essas outras 2 aulas, que você já vai ter um avanço aí muito grande em relação à pintura digital. Tô deixando elas aqui na tela para você e não tem erro, tá? Então eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Interessando de verdade, assim, aprofundar em pintura digital, adiantar aí anos e anos aí de aprendizado autodidata, com a metodologia criada por mim mesmo, bem concisa, extremamente direta ao ponto e objetiva para você. O link do meu curso está aí na descrição, tá? São mais de 50 horas de curso, com a possibilidade também de gravar aulas extras. Vou deixar um vídeo aí também, onde eu explico muito mais a respeito disso. Então eu agradeço demais, tá? Espero que tenha te ajudado. Se tiver gostado, deixa o joinha e não esquece de conferir essas aulas adicionais que eu tô deixando aí na descrição, tá? Tá o nome delas e as aulas aí para você. Então valeu demais, brigadão, sucesso!